Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 32. Mantenha ela aberta, como de praxe, nessa nossa exposição do livro de Gênesis. À medida que nós formos lendo o texto, eu vou explicando. Então, nós vamos orar, pedindo a Deus pela iluminação do seu Espírito Santo. Pai querido, nós queremos agora, Pai, ouvir a Tua voz, como nós cantamos agora. É isso que nós queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Aquieta, Pai, os nossos corações, ó Deus. Tira de nós qualquer preocupação, qualquer, ó Deus, coisa que venha a nos afastar de Ti, qualquer coisa que venha afastar a nossa atenção da Tua palavra, e que estejamos, ó Deus, completamente atentos à Tua voz aqui nesta noite. Que, ó Deus, todos saiam daqui alimentados, edificados pela Tua palavra. Usa-me apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar, Pai, dos meus pecados, limitações e dores. É isso que eu te peço para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nossa vida nem sempre terá dias fáceis. Às vezes nós vamos ter que passar por momentos complicados nas nossas vidas, difíceis. Às vezes nós teremos que ter confrontos com algumas pessoas. Às vezes teremos que passar por vales profundos e complicados. E o cristão sabe, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que os seus discípulos neste mundo passariam por aflições. Paulo ele escreve que a nossa breve e momentânea tribulação não se compara ao eterno peso de glória. Então a vida do crente é uma vida marcada por aflições, por tribulações, por sofrimentos, por dias maus. No entanto, meus irmãos, a Bíblia nos ensina a passarmos corretamente por esses dias maus. Isso porque nós, conforme temos aprendido no livro de Gênesis, em especial aqui na vida de Jacó, desde o capítulo passado, o capítulo 31, a vida do crente é uma viagem de volta para casa. Eu tenho insistido isso com a igreja, que esta terra, este lugar, não é o nosso lugar, não é a nossa casa. A nossa morada celestial, o nosso lar final, será no novo céu, na nova terra. Aqui nós estamos de passagem, aqui nós estamos, meus irmãos, peregrinando sobre esta terra. Era o caso de Jacó naquela viagem justamente de volta para sua casa. Você se lembra muito bem que Jacó, ele saiu da casa dos seus pais. Jacó havia enganado seu pai, fazendo-se passar pelo seu irmão Esaú, roubando, tomando a bênção da primogenitura. Seu irmão ficou com muita raiva, muito irado, prometeu matar Jacó. Então Jacó ele foge para Harã, para a casa do seu tio Labão. Ali ele trabalha para o seu tio, ele serve ao seu tio durante 20 anos. Ali ele se casa com suas duas primas, Lia e Raquel. Ele tem 11 filhos, uma filha, e ele se enriquece. Deus o abençoa e ele trabalha e ele ganha muito gado, ele se enriquece muito. Mas apesar de ser o lugar onde seus filhos haviam nascido, ser o lugar onde ele havia se casado, ser o lugar onde ele havia feito a sua vida financeira, material, Jacó sabia que aquele não era o seu lugar. Jacó sabia que ele tinha que voltar para casa.
E ele conta com a bênção de Deus que prometeu estar com ele no retorno para a casa dos seus pais. Ele conta também com o apoio de suas esposas, que concordaram com Jacó que sim, era bom, ele deveria, juntamente com a família e com seus bens, voltarem para Canaã. Então Jacó ele partiu naquela jornada do capítulo 31, que nós vimos no domingo retrasado, e ele então faz aquela caminhada difícil no meio do deserto, com uma família grande, com servos, com bens, com gado, muito gado. Ele é interpelado no meio do caminho pelo seu sogro, tio e sogro Labão, que também estava com raiva de Jacó, irado com Jacó. Eles se reconciliam e nós terminamos o capítulo 31 dizendo que Labão se levantou de madrugada, voltou para casa em paz e Jacó continuou o seu caminho, continuou a sua viagem. E é isso que nós vamos ver, meus irmãos, nessa noite. A continuação daquele sermão. A continuação de voltando para casa. Hoje é a parte 2. Eu falei no domingo retrasado, né? Domingo passado a gente pregou um sermão diferente, né? Mas nós vimos exatamente este tema, voltando para casa. Nós também, como eu disse, estamos voltando para casa. Estamos nesta vida de caminhada rumo ao lar celestial. E esse texto vai nos ensinar aquilo que Jacó passou naquela caminhada. E aquilo que nós passamos é muito semelhante. E as atitudes que Jacó teve devem ser atitudes que nós devemos ter também. Que assim seja nesse ensino da palavra de Deus. Primeira lição que nós aprendemos, meus irmãos, nessa viagem de Jacó foi a proteção que Deus providenciou para ele. Versículos 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Foram com esses 2 versículos que nós terminamos o sermão do domingo retrasado. Jacó havia sido interpelado pelo seu tio Labão, que estava muito bravo com ele, mas Jacó, então, quando continuou a sua caminhada, ele se deparou com anjos de Deus ali naquele deserto. E tudo indica, meus irmãos, que eram muitos anjos, pelo nome que Jacó deu àquele lugar. Ele chamou aquele lugar de Maanaim, que significa 2 acampamentos. Ele diz aqui, este é o acampamento de Deus. E não era um, eram 2. Maanaim significa acampamento duplo, ou 2 acampamentos. Você tenta imaginar um grupo muito grande de anjos, divididos em 2 partes, acampados ali no deserto, e quando Jacó passa ali, ele se depara com aqueles anjos. Acontece uma coisa, meus irmãos. Aqueles anjos, eles não estavam ali por acaso. Alguns comentaristas, eles vão dizer que esse lugar onde Jacó encontrou esses anjos, possivelmente ou até provavelmente seja o mesmo lugar onde 20 anos antes ele dormiu e ele sonhou com aquela escada onde anjos subiam e desciam. Aqueles anjos estavam ali, meus irmãos, enviados por Deus para protegerem Jacó, sua família, seus servos, seu gado, naquela jornada. Eles estavam ali, meus irmãos, justamente para isso, para a proteção, para a guarda do servo do Senhor. E é interessante nós vermos aqui que eles estavam acampados. Isso nos faz lembrar o Salmo 34:7, que vai nos dizer que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Os anjos estavam ali acampados para livrar, para proteger, para guardar Jacó. Isso porque eles servem a Deus nos servindo. Hebreus 1, versículo 14, diz assim, que os anjos, Hebreus 1,14 diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Espíritos ministradores. O que é um ministro? O ministro é aquela pessoa que serve, ou pelo menos deveria ser assim. Esse é o significado da palavra ministro.
é aquele que serve. Então os anjos, meus irmãos, são servos de Deus que servem a gente, que servem a igreja. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10 e capítulo 22, versículo 9, Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 9, diz que os anjos são conservos dos crentes. Então os anjos, meus irmãos, são servos de Deus que Deus envia para servir a cada um de nós. Deus, Ele faz uso destas suas criaturas, desses seus espíritos ministradores para nos guardar. Isso era um cumprimento da promessa de Deus a Jacó. 20 anos antes, lá em Gênesis 28, 15, depois que Jacó teve aquele sonho com aquela escada com os anjos, Deus então fala a Jacó e disse o seguinte em Gênesis 28, 15: Eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Lembra que eu falei na escola dominical hoje? Que aquele que completou a boa obra em nós, aquele que começou, aliás, a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus vai cuidar de você, Deus vai te proteger, Deus até mesmo vai fazer uso dos seus anjos para completar a boa obra que começou na sua vida, até o dia que Ele falar completo e te chamar para casa. Até que Ele falar assim, terminou a viagem, você chegou em casa e te chamar para casa. Então, meus irmãos, Deus, de fato, nunca nos prometeu uma vida fácil, sem dificuldade, sem aflições, mas Ele prometeu estar conosco sempre. Aos discípulos, lá em Mateus 28, Ele mandou-os fazer outros discípulos, pregarem o Evangelho. E Ele termina dizendo, eis que estou convosco sempre. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Ele é aquele, meus irmãos, que está conosco até mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte. Você se lembra do Salmo 23, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então Jacó teria uma viagem longa e uma viagem difícil pela frente, mas ele sabia que Deus estava cumprindo as suas promessas através da presença, da ministração daqueles anjos. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você sabe pela palavra de Deus que o Senhor te protege, que o Senhor cuida de você, que o Senhor está com você. Pela palavra de Deus que nós temos aprendido no livro de Gênesis, nós já vimos que o Senhor é o El Shaddai, é o teu escudo. O escudo serve para quê? O escudo serve para proteger o soldado. E nós estamos, meus irmãos, numa guerra, numa batalha. O crente, ele é um soldado chamado por Cristo para lutar nessa vida. E a gente vai ver sobre luta daqui a pouco. Mas o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é aquele que nos protege. O Senhor é aquele que cuida de nós. Então saia daqui nesta noite com essa verdade, com essa primeira verdade. Ele está cuidando de você. Ele está te protegendo. Onde quer que você vá, onde quer que você esteja, mesmo que você passe pelas piores horas da sua vida, Ele cuida de você, Ele te protege. Mas esse texto, irmãos, nos ensina ainda uma segunda verdade. E a segunda verdade é que Jacó teve que se humilhar. A humilhação, primeiro proteção, segundo humilhação. Versículos 3 a 5. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E lhes ordenou, assim falareis a meu senhor Esaú. Teu servo Jacó manda dizer isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas, mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Uma coisa interessante, irmãos, que Jacó,
ele vai passar pela terra de Seir, pelo território de Edom. Aquela terra, aquele lugar, era o lugar onde o seu irmão Esaú morava. Você lembra que o outro nome de Esaú era esse, Edom. Edom significa vermelho. Lembra que Esaú era ruivo, peludo e todo ruivo? Aquele era o lugar onde o seu irmão Esaú morava. E Jacó poderia muito bem desviar a rota, desviar o caminho. Ele poderia pensar o seguinte: bom, aqui na frente, logo ali a seguir ali, está a região, a terra onde meu irmão mora. E meu irmão, ele tem mágoa, que faz anos, 20 anos de mágoa de mim no coração dele. Ele tem toda a razão para isso. Meu irmão quer me matar, ele prometeu que vai me matar. Quer saber? Eu vou desviar o caminho, eu vou evitar o meu irmão, eu vou deixar isso para lá, e vou desviar o caminho e não vou ver mais meu irmão. Jacó podia ter feito isso, mas ele não fez. E por que ele não fez? Porque existia um problema entre Jacó e Esaú, e Jacó queria resolver esse problema. Jacó não fugiu do problema. Jacó não fugiu do confronto. Às vezes, meus irmãos, nós temos problemas e que a gente foge do confronto, a gente foge da responsabilidade de resolver o problema. Às vezes, meus irmãos, alguns de nós guardam mágoas no coração, guardam até ira no coração contra outras pessoas, contra outros irmãos até, e aquilo passa anos e anos, e aquilo vai criando raiz de amargura no coração, aquilo vai entristecendo, aquilo vai te deixando doente, aquilo vai te matando aos poucos, porque você não perdoa, você não pede perdão, você não resolve aquela sua pendência com a outra pessoa. E como eu disse, aquilo passa anos, e anos, e anos, e você sofre, só que você não resolve. Jacó falou assim: eu vou resolver isso, mesmo que eu seja morto. E você vai ver que ele teve medo de morrer, mas eu vou resolver isso, eu vou encarar meu irmão. E você percebe que Jacó não vai se encontrar com Esaú de maneira soberba, arrogante. Jacó era um homem soberbo, você se lembra disso? Jacó era um homem que pensava apenas em si mesmo. Jacó, ele, quando tomou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas, o direito de primogenitura, vocês se lembram, era o direito que o filho mais velho tinha da maior parte da herança. E no caso aqui, como eram apenas 2 filhos, Jacó e Esaú, ou Esaú e Jacó, o mais velho ficava com tudo. O mais velho ficava com tudo, o mais novo ficava sem nada. Então Jacó sabia da situação, falou: meu pai é rico, Isaac é muito rico, eu vou ficar com toda a herança, vou enganar meu irmão. Depois, mais tarde, ele quis receber a bênção do primogênito, e ele enganou o pai, com a ajuda da própria mãe. Esaú tinha todos os motivos para guardar mágoa de Jacó. Depois, quando ele chega em Harã, ele bate o olho em Raquel, sua prima, ele fala: que mulher linda, eu vou me casar com ela. Só que ele é enganado pelo tio, e ele se casa com a prima, que não era tão bonita. Ele até se casa com Raquel, mas você viu que aquele casamento polígamo causou muitos problemas. Jacó era um homem que só pensava em si próprio. Um homem que passava as pessoas para trás, que enganava as pessoas. Mas aqui você vê um homem mudado. Um homem que manda mensageiros até Esaú e não fala o seguinte: aqui é Jacó, eu vou passar, e se você não deixar eu passar, eu vou te enfrentar. Lembra que Jacó era forte, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas ele diz assim no versículo 4: teu servo Jacó manda dizer isto. Teu servo Jacó. Ele se humilha. Eu sou teu servo.
Eu fui peregrino na casa de Labão. Eu fui um viajante, um servo na casa de Labão. Eu agora, versículo 5, sou rico, tenho gado, tenho servos e servas. Mas Jacó não fala isso para se aparecer de uma maneira arrogante. Olha como eu tenho coisas. Mas ele queria apresentar a sua riqueza a serviço de Esaú. Quando ele fala para lograr mercê. O que é mercê? Graça, a sua presença. Ele queria mostrar para Esaú o seguinte, falou, olha, eu passei todos esses anos e Deus me abençoou. E estou disposto a te abençoar com isso também. E a gente vai ver isso daqui a pouco. Jacó havia sido transformado por Deus, ou melhor, estava sendo transformado por Deus. Veja, um homem tão duro, tão soberbo, agora é um homem transformado, um homem humilde. Jacó havia saído, meus irmãos, de Canaã com os bolsos vazios e com o coração cheio de si. Agora ele voltava para Canaã com os bolsos cheios, mas com o coração vazio de si mesmo. Isso se refletiu na fé dele. Versículo 6 até o 8. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú. Também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo e se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Os mensageiros voltaram e falaram, meu senhor Jacó, falamos com seu irmão, ele vem vindo te encontrar, só que vem com ele 400 homens. Você teria medo? Se Esaú viesse sozinho, eu já teria medo. Só que ele vem com 400 homens. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jacó, versículo 7, teve medo e se perturbou. Ele pensou, meu irmão vem vindo com esse exército, deve ser gente que não tem boas intenções. Esse pessoal vai chegar, esse pessoal vai matar minhas mulheres, meus filhos, meus servos, meu gado, vai me matar. Ele teve medo. Apesar de ter tido medo, meus irmãos, lembre-se que Jacó era um homem esperto. E o que ele faz? Ele usa da sua inteligência e ele divide todas as pessoas que tinham ali com ele, seus filhos, suas esposas, seus servos, seu gado, divide em 2 grupos. Porque ele pensa o seguinte, bom, se Esaú chegar e alcançar um grupo e matar esse grupo, pelo menos o outro está salvo. Pelo menos o outro está salvo. Ele usou de sua inteligência. Mas você vai ver mais uma coisa aqui. Jacó era inteligente, Jacó era esperto. Veja, meus irmãos, Deus, ele não anula as nossas qualidades, mas transforma-as. Ele tinha essas qualidades e Deus não anulou, mas Deus humilhou o seu servo. E aí você percebe essa humildade de Jacó, não somente com relação ao seu irmão Esaú, mas principalmente, a partir do versículo 9, com o próprio Deus. O versículo 9 diz o seguinte, e orou Jacó. Irmãos, isso é maravilhoso. Você tem visto o seguinte, Jacó passou 20 anos em Harã, e nenhuma vez, em 20 anos, nenhuma vez ele orou. Jacó, nós vimos isso, era aquele homem que tomava as próprias decisões do seu próprio jeito. Ele ia fazendo as coisas do seu próprio jeito. Ele não consultava a Deus, ele não pedia a direção de Deus, a orientação de Deus, ele não orava, ele só resolvia as coisas e aquilo fazia com que ele quebrasse a cabeça, que ele se desse mal. Ele tinha cultivado uma família difícil, porque ele não orava. Mas aqui ele orou. Como alguém poderia dizer antes tarde do que nunca, né? E de fato, ele orou a Deus. Irmãos, presta atenção na oração de Jacó.
Ele diz assim, versículo 9: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Primeiro, Jacó ele começa a sua oração com uma invocação. Ele se dirige a Deus. E ele faz isso, meus irmãos, porque ele conhecia a Deus. E como que ele conheceu a Deus? De duas formas. Primeiro, ele conhecia a Deus através do testemunho dos seus familiares. Ele sabia que ele era o Deus de Abraão e ele sabia que era o Deus de Isaque. Com certeza, meus irmãos, Isaque deve ter ensinado a Jacó e a também Esaú quem era esse Deus. As promessas que esse Deus havia feito ao seu avô Abraão. Com certeza, Isaque deve ter contado para os seus filhos de como o seu pai Abraão e o próprio Isaque subiram no monte e Deus ali proveu o cordeiro para ser morto no lugar de Isaque. Jacó conhecia a Deus por causa do testemunho de seus familiares. Meus irmãos, os nossos filhos só vão conhecer a Deus se nós os ensinarmos. Perceba uma coisa, nós somos presbiterianos. E os pais presbiterianos trazem seus filhos na infância para serem batizados. E quando a criança é batizada, os pais eles fazem um voto diante de Deus, da igreja e do ministro, do pastor. E qual é esse voto? Os pais prometem orar pelos seus filhos e com os seus filhos. Ou seja, quem ensina a criança a orar é pai e mãe. Os pais prometem ler a Bíblia com os seus filhos, ensinar os seus filhos a lerem a Bíblia. Eu falei isso aqui algum tempo atrás. Criança crente tem que sair de casa alfabetizada. Criança crente aprende a ler aqui. Todo pai, toda mãe, presbiteriano, que traz seus filhos ao batismo, promete isso. Vou ensiná-los a lerem a Bíblia. Graças a Deus pela minha mãe que fez isso comigo. Eu com 4 anos de idade sabia ler, porque ela pôs a Bíblia na minha mão e começou a me ensinar. Vejam, meus irmãos, Jacó ele se lembrava, Deus de Abraão, meu avô, Deus de Isaque, meu pai. Os seus filhos, os nossos filhos, eles devem ser ensinados em casa. Por isso, queridos irmãos, não é apenas falar para o filho na igreja, mas é você fazer culto doméstico, é você orar com o seu filho, é você disciplinar seu filho, é você fazer com que seu filho conheça Deus através do seu testemunho, através da sua vida, através da ministração da palavra na sua casa. Foi isso que anos depois Deus ordenou ao povo de Israel, quando ele disse lá em Deuteronômio 6, 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. O pai israelita, isso aqui era para homem, tá? Esse mandamento era para os pais homens. Quem educava a criança em Israel não era a mãe, era o pai. Era o pai que educava o filho. Era o pai que sentava com o filho, com a filha e ensinava a palavra de Deus. É aquilo que eu já falei algumas vezes. É o pai que é o pastor da casa. É o pai que é o marido que pastoreia a sua esposa. É o pai que pastoreia seus filhos. E Isaque, apesar dos pecados que Isaque tinha, ensinou Jacó. Por que Jacó se lembrou? Tanto tempo, 20 anos depois ele se lembrou. Deus de meu pai. Só que perceba mais uma coisa. Versículo 9, segunda parte. Ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Sim, meus irmãos, nós devemos ensinar nossos filhos. Mas quem converte, quem fala ao coração, é Deus. Deus se revelou a Jacó. Deus falou a Jacó. Jacó,
Essa é a minha palavra. E perceba o seguinte, ele diz o seguinte: torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Olha lá Gênesis 31:3. Se você voltar 2 páginas da sua Bíblia, você vai ver Gênesis 31:3. Disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Irmãos, vejam, além dos pais de Jacó terem ensinado a palavra a Jacó, de nada adiantaria se Deus não falasse com Jacó. Por isso que você tem que ensinar seu filho no caminho que deve andar, mas tem que orar e pedir para Deus converter o seu filho. Eu tive um pastor, o reverendo Roberto Navarro, que já está com o Senhor, que ele dizia o seguinte no púlpito da Igreja Presbiteriana de Mogi das Cruzes: filho de crente não é crentinho, filho de crente é pecadorzinho. Você tem que orar, você tem que ensinar o seu filho, mas tem que orar: Senhor, converte o meu filho, converte a minha filha, transforma o meu filho. Fala, Senhor, com meu filho, com a minha filha. E Deus fez isso. Falou a Jacó. Continuando, versículo 10. Sou indigno de todas as misericórdias de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Segunda coisa, Jacó fez uma confissão. Jacó reconheceu a sua indignidade, reconheceu o seu pecado. Falou: Senhor, eu não sou nada. Eu vim para cá, Senhor, com a roupa do corpo e um cajado na mão. Eu queria a herança do meu pai, mas eu saí da casa do meu pai sem 1 centavo no bolso. 20 anos depois, o Senhor me abençoou, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu gado, o Senhor me deu servos. Eu sou indigno. O cristão verdadeiro, quando ele se achega a Deus, ele reconhece a sua indignidade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua fraqueza. Ele reconhece que ele não é nada e tudo que ele tem é fruto da graça, da misericórdia do Senhor. Vejam, meus irmãos, Jacó estava sendo moldado e mudado por Deus, transformado por Deus. Ele poderia falar: eu consegui. Lembra da esperteza de Jacó? Colocou as varas descascadas na frente do gado manchado, malhado, pintado, negro. Olha, foi a minha esperteza. Olha como eu sou bom, olha como eu sou esperto. Não, foi o Senhor que me deu. Eu sou indigno. Nunca se esqueça disso, você é indigno. Tudo que você tem, tudo que você é bênção, é graça, é misericórdia de Deus. Versículo 11. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. Terceiro, ele faz um pedido. Ele faz um pedido. E o que motivou Jacó a orar, lembra que eu falei? Foi o medo. Ele teve medo. Às vezes, meus irmãos, Deus vai nos fazer passar por situações na vida que a gente vai sentir medo. Aí talvez você me pergunte o seguinte: pastor, mas você já falou tantas vezes que o crente não pode sentir medo. Por que então a gente vai sentir medo? Aí eu vou te explicar uma coisa. Jacó teve medo quando soube que o seu irmão Esaú vinha com 400 homens e que poderia matá-lo e sua família e seu gado. Mas depois que Jacó orou, aliás, esse medo que ele teve o motivou a orar. E depois que Jacó orou, você não vai ver mais medo em Jacó. Às vezes, meus irmãos, Deus faz-nos sim passar pelo medo, sentir medo, medo de uma enfermidade, medo de morrer, medo de perder tudo, medo de perder um ente querido, medo de ficar desempregado, medo de qualquer outra coisa. Às vezes, meus irmãos, Deus nos faz passar pelo medo para que a gente busque a Ele. Você já teve medo? Eu já tive. É interessante uma coisa, às vezes que eu tive medo, eu orei. E quando a gente ora, meus irmãos, o medo vai embora. Por quê? Porque no lugar do medo entra uma coisa chamada confiança. Versículo 12. E disseste:
certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Veja, Deus, ele não disse isso para Jacó. Deus disse isso para o avô dele, para Abraão. Então o que aconteceu? Jacó se lembrou ali no meio do deserto de uma promessa que Deus havia feito para o avô dele, de que Deus, pela descendência do avô dele, ele teria uma descendência muito grande como a areia do mar, que não podia se contar. Então Jacó falou assim: Senhor, eu sou essa descendência, eu sou o escolhido do Senhor. O Senhor falou para minha mãe, quando eu estava na barriga dela ainda, que eu era o escolhido, eu, o mais velho, ia servir o mais moço, e eu sou o mais moço, eu sou o escolhido. E se eu morrer, a sua promessa não vai se cumprir. Então eu confio na tua promessa. Então veja, meus irmãos, às vezes a gente não sabe orar, ou a gente ora errado, porque a gente não conhece as promessas de Deus. Às vezes a gente tem medo e continua sentindo medo porque a gente não se lembra ou a gente não conhece as promessas de Deus. Então, se você sente medo, se você está ansioso, se você está preocupado, conheça as promessas de Deus. Porque quando você conhece as promessas de Deus, você procura a Deus, você busca a Deus e você fala: Senhor, o Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu, Senhor, que a minha descendência, disse Jacó, ia ser como a areia do mar. O Senhor prometeu que estaria comigo. Eu sei que eu vou ter que passar por tribulações, mas o Senhor prometeu cuidar de mim, então eu clamo que o Senhor cuide de mim. O Senhor prometeu que o amor lança fora todo o medo, então tire esse medo que eu estou sentindo, essa preocupação, essa ansiedade. Você precisa confiar nas promessas de Deus, e você só consegue confiar nas promessas de Deus a partir do momento que você conhece as promessas de Deus. Crente que não lê a Bíblia não sabe orar. Então, se você quer orar, aprender a orar e orar direito, você precisa conhecer as promessas de Deus. Jacó, meus irmãos, ele orou porque ele se lembrou das promessas de Deus. E aquele homem medroso, você não vê mais medo nele. Você percebe o seguinte, que depois que ele orou, ele tomou uma atitude. A partir do versículo 13. Irmãos, olha só, antes de eu falar do versículo 13 em diante. Alguns crentes pensam o seguinte, que quando eles passam por tribulações, quando eles sentem medo, basta orar e está tudo bem. Senhor, livra-me do meu irmão Esaú. Vou cruzar os braços, vou me sentar e vou esperar Esaú chegar. Eu pedi, Deus vai me livrar, então, Senhor, faz o teu trabalho. Não, meus irmãos. Você tem que orar, mas você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Foi o que Jacó fez. Versículo 13 até o 21. Tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. E que presente, olha lá. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou às mãos dos seus servos cada rebanho à parte e disse aos servos: passai adiante de mim e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és, para onde vais e de quem são esses diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. Olha a humildade de novo aí. É presente que ele envia ao meu senhor Esaú, humildade de novo. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, era tanto servo para conduzir aqueles animais, que ele foi dando as instruções. Falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrares com ele. 20. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele, ele, porém, ficou aquela noite no
acampamento. Jacó orou, mas não cruzou os braços. Aquilo que Jacó pôde fazer para evitar que Esaú o matasse, ele queria ter um encontro, sim, veja, ele não queria evitar o confronto, o encontro, mas ele queria acalmar o seu irmão. Ele pensava, meu irmão está vindo, com raiva, com 400 homens, vai matar todo mundo. Ah, mas Jacó, mas você não orou confiando em Deus, pedindo o livramento? Orou. Mas de novo, o crente não ora e cruza os braços. O crente ora e faz alguma coisa. Faz aquilo que está ao seu alcance. Jacó orou e ele falou, eu vou acalmar o meu irmão, eu vou dar para ele um presente. E que presente? Você viu a quantidade de animais que tinham aqui? E eram animais caros. Era gado, muito gado, gado caro. E era tanto gado que precisou de vários servos para conduzir aquele gado. E quando Esaú viesse, o primeiro servo que encontrasse com Esaú ia falar, olha, esse gado que está aqui é presente do seu irmão Jacó, teu servo, a humildade de Jacó novamente. Então, o que estava ao alcance de Jacó, humanamente falando, ele fez. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, você tem que orar. Você tem que orar, sim, pedindo para que Deus atenda o seu pedido. Se você estiver enfermo, se você estiver doente, você tem que orar, Senhor, eu clamo a Ti que me cure. Mas tem que procurar um médico, você tem que procurar tratamento, você tem que tomar os medicamentos. Não é orar pela cura e não fazer nada. Você tem que se cuidar. Se você precisa de um emprego, você vai orar, Senhor, abre a porta e me dá um emprego. Mas você vai procurar um emprego, vai procurar um trabalho, não vai ficar dentro de casa parado, de braço cruzado. Se você ora pedindo a Deus o pão de cada dia, sim, você vai orar, mas você vai sair cedo, você vai trabalhar para que através do seu trabalho Deus te dê o sustento. É isso que o João Calvino dizia. João Calvino, quando ele ia preparar os seus sermões, ele dizia o seguinte, orare et labutare, que significa orar e trabalhar. João Calvino era pastor. Todo pastor, quando vai começar o preparo de um sermão, ele ora. Ele pede a Deus, Senhor, me ilumina. Senhor, me ajuda. E depois que ele ora, ele pega a sua Bíblia, ele pega comentários bíblicos, ele vai no grego, ele vai no hebraico, ele estuda, ele trabalha. Porque não é só o pastor orar e chegar aqui no púlpito e falar, mas é orar e trabalhar e se esforçar e escrever e pesquisar e trazer. Assim são com todos nós. Você ora, mas você trabalha, você faz o que está ao seu alcance, você cuida da sua saúde, você cuida... Não adianta nada você falar, você orar a Deus pelos seus filhos se você não cuida dos seus filhos, orar pelo seu casamento se você não cuida do seu casamento, orar pelo seu trabalho se você não é um bom empregado. Então, meus irmãos, deve vir acompanhada da nossa oração o nosso esforço, para que Deus abençoe os nossos esforços, para que Deus use os nossos esforços para cumprir a vontade dEle. Jacó estava sendo diligente, estava sendo zeloso. Ele orou, Deus me livra, mas ele providenciou um meio para que o coração de Esaú ficasse mais tranquilo e assim ele pudesse ser livrado. Então, meu irmão, minha irmã, seja humilde diante do Senhor. Ore sim, mas corra atrás. Faça aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Por último, a terceira e última lição. Voltando para casa, Jacó também sofreu uma transformação. Versículos 22 a 24. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. E
tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhes pertencia, ficando ele só, e lutava com ele um homem até ao romper do dia. Jacó então orou, Jacó então preparou um presente, mandou o presente para o seu irmão, e de novo, lembra? Jacó não cruzou os braços. Ele continuou a viagem. Pegou sua família e foi atravessar um lugar chamado Val de Jaboque. Eu pesquisei na internet esse lugar. Chega na sua casa, se você tiver curiosidade, coloca lá na internet e pesquisa. É um lugar bonito, muito bonito. Mas é um lugar assim, é um vale profundo. E lá no fundo desse vale tem um riozinho, tem um ribeiro, um riacho, Rio Jaboque. E é um lugar que não tem ponte, até hoje não tem ponte para atravessar. E foi o que Jacó fez. Isso aqui foi de madrugada que aconteceu. Ele não parou, era de madrugada, ele não ficou parado, ele continuou andando, continuou a sua viagem. Fez todo mundo passar. Veja, Jacó sendo homem, passou as esposas, passou os filhos, passou tudo aquilo que ele tinha. Ele fica por último. E quando ele fica por último, nós lemos que um homem aparece e começa a lutar com ele. E eles ficam lutando até o amanhecer, versículo 24, até o romper do dia. Lembra que Jacó era um homem forte? Eu falei disso no início, e você já deve se lembrar que Jacó, quando viu Raquel, aliás, pela primeira vez, Raquel trazia as ovelhas do seu pai, aí tinha um poço tampado lá, que era tão pesada a tampa daquele poço que precisavam de vários homens para empurrar. Jacó foi lá e empurrou aquela pedra, aquela tampa do poço, como se fosse um He-Man, e deu água para as ovelhas de Raquel, para impressionar Raquel. Então Jacó era um homem forte, e ele está a noite inteira ali, a madrugada inteira, lutando com aquele desconhecido. E aí o dia começa a raiar. E aquele desconhecido, vendo que não podia com Jacó, porque ele era forte, o versículo 25 diz que ele tocou na articulação da coxa de Jacó, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Esse homem, meus irmãos, ele não era qualquer homem. Ficaram ali lutando a madrugada toda. Quando começa a amanhecer o dia, o homem, para terminar a luta, dá um toque na coxa de Jacó. Possivelmente Jacó tenha caído, ou ao menos desequilibrado. Ele não tinha mais sustentação, ele não tinha mais equilíbrio. Ele provavelmente caiu. E aí no versículo 26, observe, Jacó reconheceu que aquele homem era mais poderoso do que ele. Porque com apenas um toque, ele venceu Jacó. O que Jacó faz então no versículo 26? Versículo 26, o homem diz: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ele pede a bênção daquele homem. E a bênção vem, versículos 27 e 28. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então lhe disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Quando o homem pergunta para Jacó o nome dele, Jacó não tem como fugir. Como você chama? Jacó então confessa. Meu nome é Jacó, suplantador, enganador. Esse é meu nome, isso que significa meu nome. Passei minha vida inteira enganando pessoas. Passei a minha vida inteira tentando levar vantagem em cima das pessoas. Passei a minha vida inteira tentando me dar bem. Esse é meu nome. E aí o homem diz para ele, você não vai mais se chamar Jacó. Você vai chamar Israel, porque você
como um príncipe, lutou com Deus e com os homens. Ali, meus irmãos, Jacó se converteu. Ali Jacó foi transformado. De Jacó para Israel. Não foi apenas uma mudança de nome, mas foi uma mudança de caráter. Eu já expliquei isso aqui. No Antigo Testamento, quando você vê Deus mudando o nome de pessoas, é mudança de caráter. No Novo também, Simão, ele é transformado na rocha, Pedro. Mudança de caráter. Era um enganador, agora é um príncipe com Deus. E meus irmãos, Jacó foi transformado não sem lutas. Deus nos transforma e Deus usa lutas nas nossas vidas para nos transformar de pecadores, enganadores, suplantadores, miseráveis, em príncipes e princesas com Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos do Rei. Então, antes da sua conversão, você era como Jacó, eu era como Jacó, éramos pecadores. Deus olhou para nós e não viu nada melhor do que pecadores. Somos Jacó. Sem Cristo nós somos Jacó. Mas pela obra de Cristo, Deus nos transforma em Israel. A igreja, o Novo Testamento diz, é o Israel de Deus. Você que antes era um pecador miserável, uma pecadora miserável, você agora é um príncipe, é uma princesa, são co-herdeiros com Cristo. São filhos do Rei, irmãos, nós somos irmãos do Rei dos Reis. Já pensou nisso? Você é irmão de um rei, e não é qualquer rei, é o Rei dos Reis. É o que governa o universo. É o que tem o seu trono à direita do trono de Deus. Você foi salvo por Ele. Você agora não é mais um pecador miserável condenado. Você é filho do Rei, filha do Rei, príncipe e princesa com Deus. Você é uma pessoa abençoada. Não sem luta, não sem ferimentos, não sem apanhar. E por isso nós somos chamados, meus irmãos, a lutarmos com Deus. De que maneira? Através da oração. Às vezes, meus irmãos, como eu disse, nós vamos passar por lutas, por sofrimentos, por batalhas nessa vida. É a hora que você dobra os seus joelhos e bate na porta de Deus. Batei e abrir-se-lhe-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á. Tudo que busca encontra, o que pede recebe, o que bate abrir-se-lhe-á. Então você tem que gastar tempo nas suas lutas, nos seus sofrimentos. Você tem que gastar tempo lutando com Deus, ali em oração, falando: Senhor, atende, Senhor, eu estou precisando, Senhor, me livra, me acode. O Senhor está vendo o sofrimento que eu estou passando, a luta que eu estou passando, me transforma em alguém melhor através dessa luta, que essa luta seja um aprendizado para mim, porque o que foi para Jacó, ele aprendeu a ser um novo homem. Aquilo que você passa, as lutas que você e eu passamos, não são à toa e não são por acaso. É para te transformar e é para me transformar. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Bom, então você sabe que tudo, até mesmo as lutas, são para o seu bem. O que é o seu bem? Versículo 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O seu bem, o meu bem, é ser
parecido com Jesus. Ele é o rei e você é um príncipe, uma princesa. Foi o que aconteceu com Jacó. Nota mais uma coisinha aqui, estou terminando. Versículo 30 e 31. Naquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Jacó mudou o nome daquele lugar de Val de Jaboque para Peniel. Peniel significa isso, exatamente isso, vi Deus face a face. Aquilo que nós cantamos agora há pouco, né? Face a face eu quero ver, Jacó não poderia cantar. Aliás, nenhum servo de Deus no Antigo Testamento poderia cantar. Sabe por quê? Porque ver a Deus era pedir para morrer. Algum tempo depois, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E Deus respondeu para Moisés o seguinte, em Êxodo 33, 20. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. 1000 anos depois de Jacó, Isaías viu a face de Deus, a glória de Deus. E sabe o que Isaías falou? Ai de mim, estou perdido, porque os meus olhos viram o rei. Ver a Deus era pedir para morrer. Jacó sabia disso. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi salva, eu não fui morto. Por que ele não foi morto? Tem mais uma coisa. Você viu no versículo 26 que o homem que Jacó depois reconheceu que era o próprio Deus, queria ir embora antes que o dia amanhecesse. Por quê? Eles brigaram, eles lutaram de madrugada, no escuro. O homem, no caso Deus, não queria que Jacó olhasse para sua face e assim morresse. Ele fez isso para proteger Jacó. Mas ele viu mesmo assim. Com a claridade do amanhecer ele viu. Por que Jacó não morreu? Porque Jacó tinha um Redentor. Sabe por que você vai poder ver a face de Deus? Porque Jesus revela a face de Deus. Jesus revela a face de Deus. Você agora pode se chegar na presença de Deus em oração e não ser morto. E não ser morto. Você ora em nome de Jesus, porque Ele intercede por você. Você vai para o céu pela mediação de Jesus. Você chama Deus de Pai, porque Jesus tornou isso possível. E no céu, nós estaremos com Deus, porque Jesus tornou isso possível. Terminando o texto, versículo 32. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Eu termino dizendo o seguinte. Aquele episódio da transformação de Jacó em Israel deixou marcas. Primeiro, na vida dele. Ele mancava. Daquele dia em diante, ele manquejava, ele mancava. Ele não podia mais correr, não podia mais pular, ele não podia mais... Ele lembrava, todo dia ele ia andar, ele mancava, ele lembrava que Deus tinha transformado ele. Uma conversão verdadeira deixa marcas para o resto das nossas vidas em nós. Não é uma coisa à toa, não é uma coisa que aconteceu e você não se lembra, mas você se lembra, é uma coisa que marcou você. E mais, os israelitas no futuro, eles se lembraram desse episódio, por causa disso eles não comiam o nervo da coxa do gado, do churrasco, da ave, enfim. Ou seja, aquela transformação de Jacó marcou as gerações seguintes. A sua conversão tem que marcar as gerações seguintes. Os seus filhos, os seus netos, os que vierem depois. Assim como os irmãos aqui se lembram dos antepassados que fundaram esta igreja, que construíram esta igreja, que plantaram esta igreja, que deixaram marcas nas vidas dos irmãos, vocês também têm que deixar marcas nos que vão vir depois, para que se lembrem da fé de vocês, da nossa fé. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos indo para casa, a nossa casa celestial. Lembre-se que Ele nos protege, até mesmo com anjos. Lembre-se de se humilhar diante de Deus.
Lembre-se de orar incessantemente, mas de conhecer a sua palavra, as suas promessas. E lembre-se também que Deus usa as lutas na nossa vida para nos transformar em pessoas parecidas com Cristo, a sermos iguais a Ele, para que um dia a gente se encontre com Ele e o veja face a face. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Amém.